com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Assentai-vos em nome de Jesus Cristo. Glória seja dada ao Senhor. Linda, mano. Para muitos seria só apenas uma criança se apresentada aqui na frente. Mas a Melinda tem uma história, você vai conhecer ao decorrer da mensagem em nome de Jesus. Estava eu lendo a palavra do Senhor e Deus me levou a história de Balaão. Para muitos leitores da palavra é quase impossível pregar sobre Balaão, mano. Porque no tempo de hoje, de tamanha modernidade, de tamanho falta de fé também, e tantos acontecimentos, falar que uma jumenta falou com alguém, isso é coisa para crente entender, é coisa apenas para quem está ligado no céu aceitar que uma jumenta falou com um homem. Mas amados e queridos, vai dizer a história que o profeta Balaão, ele tinha algo que era incomum. Porque tem muitos profetas, tem muitos leitores da palavra que diz que ele era um homem de Deus, mas não. Se você olhar a história que vai da onde ele nasceu, da onde ele era, de perto era um lugar que tinha pessoas adivinhas. Ele era um adivinhão. Ele não era profeta. Se você olhar, ele foi corrompido, ele foi conduzido pelo desejo de querer possuir o que era dado para ele. Na verdade, ele queria amaldiçoar e não abençoar. Foi por isso que Deus, por várias vezes, se colocou na frente. E Deus, a primeira mensagem que Deus trouxe ao coração dele foi: não vai. Mas pelo desejo de querer ser abençoado, de querer alguma coisa, ele insiste em querer ir amaldiçoar alguém que seria abençoado. Então, quando eu estava lendo a palavra, amado, veio ao meu coração de contar um pedaço da história. Eu não podia ter filho. Quando eu casei com a irmã Jeane, ela queria ter filho. E eu não queria contar para ela que eu não podia, porque eu fiz uns exames, eu já fui ajuntado antes, que casado para a honra e a glória do Senhor, eu sou hoje. Mas eu era ajuntado antes de 4 anos, eu tentei, e nada. Fiz os exames, e no exame foi testificado que eu não podia ter filho, porque os embriões nasciam mortos, porque nascia frio. E eu fui atrás de fazer os exames. Só que na história de fazer os exames eu não tinha condição, que me cobraram para mais de 7 mil. No tempo que 7 mil era dinheiro, eu ganhava um salário de 120 reais. Para você ver quanto valia 7 mil. Eu falei para mim mesmo: será impossível. E quando a Jeane falou para mim: você tem que me dar um filho, eu tive que contar para ela. E quando eu contei a história, ela entrou em pranto e disse: eu não sei, mas eu quero. Só que, amada, tem um momento, eu era profeta, eu já profetizava, eu já subia monte, eu já orava, eu já era homem conhecido como homem de Deus. E eu conseguia, amados queridos, orar por enfermo ser curado, eu conseguia pregar a palavra e pessoas ser cheias da graça, mas eu não conseguia profetizar para mim mesmo. Porque às vezes Deus te coloca em circunstâncias que você tem que entender, que você tem que ser totalmente dependente dele. Se você olhar a história de Balaão, as pessoas estavam ali e não sabia que tinha alguém querendo amaldiçoar eles. Só que nós notamos, amados queridos, que a trajetória de nossa vida, nós queremos apenas nos encontrar com homens e mulheres de Deus, pessoas que você olha e diz: não, essa é homem, este é mulher de Deus, é homem e mulher de Deus.
Se ele profetizar, eu vou receber. Se ele vir até a frente, falar em língua, pular em mistério, se ele tiver o dom da palavra e ele profetizar na minha vida, eu vou receber. E isso é você buscar pessoas adivinhas e não profetas. Porque Deus não precisa de manipulação para operar. Talvez até hoje você não tenha recebido o teu milagre porque você está esperando a manipulação de um homem. Pessoas que é cheio, se ele é cheio e profetizar, eu vou receber. Mas até hoje ninguém profetizou. Aleluia! Sabe por quê, amados? Porque nós se esquecemos que Deus ele pode usar qualquer um. Glória! Deus ele pode usar apenas um animal para falar com o ser humano. E hoje nós estamos acostumados com a manipulação. E eu estava na espera, meu pastor. Um dia vai vir um homem cheio da graça e ele vai profetizar. Só que um belo dia, uma pessoa que eu não atribuía a ela o meu carinho, porque ela fazia campanha de envelopes e eu odiava. Ela dizia que era pastora, mas não era consagrada, então ela fazia a obra completamente errada. Só que ela olhou para mim e disse: prepara a banheira verde. E aí é onde entra a tua história nesta noite, amados. Se alguém falar para você que Deus está te dando alguma coisa, não importa quem está profetizando, não importa se ele é conhecido, não importa se ele tem status, se Deus usou os lábios dele para dizer receba. E quando aquela mulher disse, eu apenas recebi, levei para casa, eu disse, agora eu vou ter. Passa-se um mês, nada aconteceu, minha esposa chega para mim e diz, prepara melhor o seu serviço, trabalhe mais. Olha aí, Para você arrumar, ó. E eu disse, quem? Eu? Não. Deus, se Deus falou, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele diz que vai me dar, eu quero e eu vou receber. Daqui a pouco ela começou a dizer, estou sentindo aqui algumas coisas. E eu falei a ele, é ela, porque eu e ela tinham um desejo de ter uma menina. Para encurtar, porque o meu horário é curto, nasce Samuel. O nome dele não seria Samuel. olha aí, Natália. Só que o nome dele já foi delegado por Deus, como se fosse Ana. Eu era estéril. E Deus me dá o Samuel. E eu falei, não vou botar o nome de Samuel, porque todo mundo que não tem filho só quer colocar Samuel. Não vou colocar Samuel, não. Mas aí eu tomei raiva de um camarada, e o nome dele era Samuel. E para pedir perdão pelo meu pecado, eu tive que colocar o nome dele, meu filho. Porque Deus, quando ele faz, ele garante, mas não importa a maneira que você anda, se ele diz que tem que acontecer, é da maneira dele, do jeito dele, não do teu. Ela ficou triste e falou, mas eu queria uma menina. Eu falei, mas Deus deu Samuel, tá bom demais, para quem não tinha nada. Tá ótimo. E um belo dia ele nos dá a Melissa. Quando fizemos os exames e era a Melissa, salteamos de alegria. Foi o momento mais feliz de nossa vida quando a gente soube que Melissa ia nascer. No decorrer da história, fizemos alguns exames e foi detectado que ela tinha problema no coração. E todo mundo disse para nós, de 100, um vive. E eu falei, eu estou neste mundo. Partimos daqui para Salvador.
O laudo médico que nos deram era que se ela sentisse uma dor na unha, tinha que correr para o hospital e fazer um cesariano imediato, porque ela não respirava. Meu Deus. Passamos 40 dias em Salvador. Quando é o mesmo dia, 3 horas da manhã, a bolsa estoura e eu peguei um coletivo, um metrô e mais um coletivo para chegar no hospital. Cheguei 7 horas da manhã. Já cheguei desesperado. Sabe aquele pai desesperado que quando chega no hospital querendo levar tudo nos peitos? Eu disse, tem que fazer uma cesariana imediata, porque a bolsa estourou e ela não respira. Carregaram ela para dentro. E de 7 horas da manhã, porque era em cima do Natal, dia 24, os médicos não estavam nem aí, queriam era comer perua. Não tinha um médico lá dentro. E eu desesperado cá fora, querendo até mesmo bater em alguém, meu pastor, desesperado, porque eu sabia que minha filha ia morrer. Aí quando eu tentei agredir alguém que estava lá, falei, não, ela vai morrer, vocês têm que fazer, já ia dar quase meio-dia. Ela não vai aguentar não, tem que fazer logo. Aí Deus me levou lá no cantinho e disse, promete que você não vai criar casa. Eu joelhei no meio do hospital e falei assim, Senhor, se ela nascer saudável, eu prometo que até ela sair daqui, eu não vou nem sequer me estressar com ninguém. Levantei e esperei até 7 horas da noite. Eles induziram e forçaram ela a ter normal. Só que Deus faz algo da qual você não entende. O trabalhar de Deus você até reclama. Às vezes da maneira que Ele está trabalhando você está reclamando, mas é para o seu bem, é para o teu bem-estar, é para amanhã você não sofrer mais ainda. Glória a Deus. Glória. E nasce ela. Quando a Melissa nasceu, eles botaram na minha mão e eu comecei a ver ela em roxa, ficar toda roxa, começou a ficar preta. Eu olhei para a enfermeira e falei, mas ela não pode ficar fora, porque ela não respira. Aí ela, ai mesmo, correram, pegaram ela e carregaram. Para encurtarmos, por mais de 5 vezes, eu salvei a minha filha das mãos de pessoas incompetentes de nós. Porque no hospital, quando dá de madrugada, ao torno da noite, a maioria do pessoal que está lá, alguns que não são totalmente profissionais, eles não estão nem aí. Está nem aí. Então todo mundo que ia, ele só queria um desejo, que eu dormisse, mas eu não conseguia dormir. E eles não gostavam de mim porque eu não dormia. Só que por ela demorar de nascer, ela pegou infecção no sangue. Ela tinha que nascer e fazer uma cirurgia imediata. Eu vou entrar na história, mano. É porque o meu horário é tão curto que eu quero poder adiantar um pouco. E como ela demorou, ela começou a fazer o tratamento do sangue, da infecção. E quando foi um dia de terça-feira, marcaram a cirurgia dela. Só que, amado, presta atenção. Quando eu e ela estávamos no hospital, lá no hospital, nós contemplávamos pais desesperados com o mesmo sofrimento. E às vezes eles perdiam os seus filhos. E a gente, eu e ela, às vezes alguém chamava ela para louvar, louve comigo, porque o coração está doendo. Ela começava a louvar. E às vezes quando eu via, eu já estava orando e a gente se joelhava no meio do hospital. De repente era enfermeiro, médico e vários pais se joelhavam e começavam a orar, amados. E as pessoas pegaram um carinho conosco e eles começavam a chamar a gente para orar pelos filhos. Às vezes os filhos morriam de madrugada e eles esperavam a gente chegar de manhã para que nós orássemos por eles, para que trazia uma palavra de conforto. Deus trabalhando na nossa vida lá dentro. E eu tinha uma certeza que ela não podia morrer.
Porque se tem um cabra que tem fé, mano, você vai conhecer, é eu. Quando eu quero algo de papai, eu não falo assim, eu vou tentar, não. Se eu quero, eu vou conseguir, ponto final. Eu falei, a minha não morre. A minha é uma e para 100. Só que um belo dia eu via que todas as vezes que o médico vinha, ela não podia abrir os olhos. Ela não podia se mexer. Ela não podia ficar 1 minuto sem os remédios, porque era muita dor que ela sentia. Então toda hora chegava alguém e furava, toda hora chegava alguém e tirava sangue, toda hora chegava alguém e furava. Aí um belo dia eu olhei a minha esposa, amados, para te dizer melhor, ela teve o parto normal, mas ela não teve, amado, o resguardo. Para a gente dormir, a gente pegava algumas cadeiras, colocava uma do lado da outra, colocava um colchão em cima. E eu falei, ela não vai aguentar. E ela não podia ficar em casa, que ela tinha que ir tirar o leitinho para dar para neném. A gente pegava um ônibus, um metrô e um ônibus de novo para chegar ao hospital. E de tarde, do mesmo jeito. Às vezes, como eu sou assim tão fortão, não aguentava ela. Então, às vezes, eu pelejava para colocar em cima do ônibus. E aí um belo dia eu olhei para Deus e falei, Senhor, eu não vou aguentar. Nem ela também. Me enjoelhei diante do hospital e falei, pai, o médico passou a informação para mim que eu não podia contar para ela. Eu falei, Senhor, se não for para me dar perfeita, leva. E ela fez a cirurgia e não resistiu. E eu nunca vi alguém morto, nem muito menos um caixão. E eu me deparei com a minha filha e um caixão. 3 dias sem dormir, saí de Salvador. Só que antes, para a gente ir para lá, alguém tinha contado um testemunho que a filha tinha morrido, mas que ela escutava a criança chorando dentro do caixão. E eu vim de lá até aqui, 3 dias sem dormir, mas eu vim de lá até aqui, escutando alguém do meu lado que odiava, crente de coração, e eu ali ligado, tentando ouvir a minha filha chorar atrás. Eu falei, eu não vou defender, não. Eu não quero mais ser crente porque eu perdi. Porque quando Deus tira algo que você acha que é tudo para você, a primeira coisa que passa no teu coração é, eu não quero mais, eu vou me afastar. Lembrando você que quando Ele te tira algo, é para o teu próprio bem. Mas quando Ele te arranca uma coisa, é porque Ele tem algo maior, é porque o que você tinha não ia ser melhor. Eu não entendia porque que os médicos dali não fez a cirurgia logo. E eu questionava, se tivesse feito, ela estaria viva? Nada, mas se tivesse feito, a minha esposa estaria morta. Porque imagine uma mulher de cesariano dormir em cima de umas cadeiras, pegar 2 ônibus e um metrô para chegar no hospital. Deus trabalha de contra a nossa vontade, mas é perfeita a dele. E quando eu cheguei aqui, eu enterrei a minha. E a minha preocupação era tão grande com a minha esposa que vi que eu não sabia o que eu ia fazer, porque estava tudo preparado para receber a Melissa. Passa-se 3 anos. 3 anos de sofrimento que eu chorava as madrugadas para que ela não visse. Porque eu tinha que me manter forte, que o sofrimento dela foi tão grande que eu cheguei a ponto de achar que eu não iria aguentar e eu iria perder a minha esposa. E as madrugadas eu levantava e chorava escondido.
Porque eu não podia chorar perto dela. As coisinhas estavam tudo guardadinho. Só que aí, amados, quando nós pensamos que Deus tinha nos abandonado, porque o médico olhou para mim e falou: sua filha, ela não tem só problema no coração, ela tem síndrome de formação. Se ela viver na cirurgia, todo mês tu tem que estar aqui. Aí agora nasce a Melissa. A Melinda. Verdade, meu pastor. Eu falei com minha esposa, se ela nascesse bonitinha, seria a Melinda mesmo. Se fosse feia, nós ia colocar a minha filha. Até que tá mais ou menos. Aí durante essa semana que a gente não veio, 2 semanas, se não me engano, eu quero louvar a Deus, amado, pelo pastor que nós temos, pelos líderes espirituais que nós temos. E alguns irmãos aqui que eu já aprendi a amar, tremendo. Alguns que também no mercado do povo. E de repente, a gente foi para o hospital e chegou lá, ela estava com 3 centímetros. Passou 3 dias e nada, a gente foi de novo. Aí fizeram o exame e de repente, ó o susto. O coração da neném está com aceleramento. Ai, irmão. Para quem perdeu uma filha com um problema no coração e você recebe uma notícia dessa, quando ela saiu de lá de dentro com uns olhinhos cheios de água, eu falei: meu pai, me segura. Passamos uma semana de guerra. E nasceu ela, linda, maravilhosa, com saúde perfeita. Aleluia! Sabe o que eu quero te dizer com isso? É que às vezes o que você está buscando, às vezes o que você acha que é impossível para você, é porque você está esperando a pessoa certa profetizar. E se esqueceu de que Deus não precisa de um homem. Deus não precisa do melhor profeta. Deus apenas precisa que você crê. Aleluia, Jesus. Balaão, ele sai, amados, quando ele sai dali, ele sai com o intuito, ele queria amaldiçoar, ele queria receber alguma coisa. E ele estava tão cego que ele não viu o anjo de Deus que atravessou na frente dele. Só que presta atenção, ele não era profeta de Deus, ele era um adi. E ainda hoje, nos tempos de hoje, ainda tem adivinhos dentro da igreja. E nós estamos acostumados com eles, infelizmente. Porque se alguém vir aqui à frente e falar: pastor, fulano, ora por mim. Se você chegar e falar: Senhor, abençoe a vida dessa pessoa, em nome de Jesus, amém, vai em paz, raramente ela vai receber. Tem que ter uma mistura, amado, de alguma coisa. O profeta, ele tem que fazer alguma coisa, algum mover, para que a pessoa recebe. Ele tem que fazer um balanço, senão a oração não serve. Então, às vezes, nós não tomamos posse daquilo que Deus tem para nós, não recebemos aquilo que o Espírito Santo está nos entregando diante do altar. Por quê? Porque nós queremos algum mover. Quando aquela mulher disse: prepara a pera, meu amigo, eu cheguei em casa e ela falou: tu tá doido? Eu falei: que nada, eu vou começar a comprar. Quando fez o exame, o medo dela era que fosse um menino.
falei, vou comprar logo tudo rosa. Ela, não, vou comprar, não sei o que. Ela falou, olha, eu estou com tanta dúvida e tanto medo que eu vou fazer o exame de sexagem logo. E fez. Só que no exame de sexagem, diz que a maioria dá errado. Tem uma menina, mas dá errado e ela é apreensiva. Um belo dia encosta ela no canto e fala, rapaz, você para com isso. Que eu já tenho certeza que é uma menina. Amados, para de mergulhar a tua fé. Para de paralisar a tua fé. Para de se estacionar, amados. Entenda que Deus, Ele tem o melhor para você. Ele te escolheu com filho. E filho, Ele não dá o que não presta. Ele só dá o que é bom. O pai jamais vai escolher algo que não seja de agradável para o teu filho. Se talvez o que você está passando está doendo, é porque o que Ele tem para você é maior. Se talvez até hoje tua madre não foi aberta ainda, é porque você está esperando o mover do ser humano. E eu quero ser profeta nessa noite para você. Assim como alguém foi profeta na minha vida, eu quero ser na tua vida. Prepara o quarto. Saia daqui dizendo, eu já estou com a minha vitória. Para todos os efeitos, quando a mulher profetizou na minha vida, a primeira coisa que a minha esposa disse, quem diz? Ela. E eu disse, quem profetizou para mim não importa. O que importa é quem mandou. Porque quando Ele manda, até Satanás tem que fazer. Quando Deus Ele manda, até o adversário tem que cumprir. Já foi o meu tempo. Para encerrar, eu só vou te dizer algo. Daniel, ele tinha um crédito tão grande, mas tão grande no céu, que ele não precisava orar 21 dias. O homem, ele tinha um saldo tão grande que estava igual a tua conta no banco. Toma posse. Só que de repente, quem sabe ele orou 3 dias. E para um profeta 3 dias de oração vale. Só que nada aconteceu. Ele ora 7. Os 7 seriam números da perfeição. Tinha que acontecer, nada aconteceu. Mas a Bíblia não diz que ele parou. Talvez você está parando no meio do caminho. Se em 7 não deu, vai para 21. Se 21 não deu, continue. Que o anjo já vai descer e te dará a tua vitória. Eu agradeço, recebo o jeito de Deus.